Boa noite, meus irmãos. Como foi maravilhoso esse louvor, não foi? Adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como vai ser maravilhoso o dia que nós vamos estar multidões de toda tribo, língua e povo e nação. E não vai parar, não vai terminar. Vai ser maravilhoso, amém, irmãos? Todos de vestes brancas, vai ser maravilhoso diante do Cordeiro, diante do trono, vai ser tremendo. E todo o período de louvor antes é um ensaio para aquele grande dia, quando vai ser bem melhor, amém? Nós estamos terminando um tempo aqui no Brasil. O irmão Asher, que é um judeu messiânico, vai estar voltando para Tel Aviv amanhã. E o irmão David Demian vai estar viajando agora de madrugada, às 2 horas ele vai sair para o aeroporto para voltar para Vancouver, onde ele mora no Canadá. E fomos privilegiados de estar com vocês nessa última reunião, essa última noite. Acredito que vai ser tremendo. Eles estão aqui desde segunda-feira passada. Tivemos alguns dias em Guarulhos, momentos inesquecíveis. E agora também na igreja da Lagoinha. Foram momentos maravilhosos, tremendos. Ontem nós tivemos 3 reuniões. Hoje tivemos a reunião de manhã. Muita presença de Deus. E acredito que essa a última reunião, o último dia, vai ser maravilhoso. Então, sem mais demora, quero chamar o Asher e o David aqui. Eu não sei qual dos dois vai falar, porque eles nunca avisam a gente antes. Mas vou chamar os dois e depois eles resolvem quem vai falar. É um árabe e um judeu, e eles demoram a chegar num acordo. Mas quando chega, o poder desce. Estou chamando. Run. Somos muito privilegiados. O livro de Daniel diz que nos últimos dias Deus via trazer pessoas de outros continentes para nos abençoar. E Deus está trazendo irmãos de continentes longe para nos abençoar. Wow, you are so beautiful. Vocês são lindos. We are so happy to be with you. Estamos muito felizes de estar com vocês aqui. We feel at home with you. Nós sentimos em casa com vocês. We're one heart and the same spirit together with you. Um coração e o mesmo espírito com vocês. What a joy to be together Que here with you. alegria estar com vocês nessa noite. Amen. Well, we want to first just introduce ourselves. Primeiro nós queremos nos apresentar. This is Raphael. Esse é o Rafael. And my name is Asher. Meu nome é Asher. And we are both Jewish believers in Jesus from Israel. E nós dois somos judeus que creem em Jesus e moram em Israel. And we just want you to know E nós queremos que vocês saibam that there are Jewish believers in Jesus in Israel. que existem judeus que creem em Jesus em Israel. We are your brothers and sisters. E nós somos seus irmãos e irmãs. And we love you. E amamos vocês. And we are one family together with you. E somos uma família junto com vocês. Amen. And this is my dear friend David Demian. Esse é meu querido amigo David Demian. And David is an Arab. E David é um árabe. He's from Egypt. Ele vem do Egito. Born and raised in Egypt. Foi criado no Egito. And you need to know also that there are lots of Arab Christians around the world. E você precisa saber que tem muitos árabes que são cristãos também. And they are also your brothers and sisters. E são também seus irmãos e irmãs. And they love you. Eles amam vocês. And they're part of your family. E são parte da sua família. And here's something also amazing. E tem uma outra coisa That surpreendente, the Arab Christians que os árabes and the cristãos Messianic Jews, e os judeus messiânicos, we love one another. a gente ama um ao outro. And we're part of the same family with you. And this is a demonstration E essa é a demonstração of the power of the love of Jesus. do poder do amor de Jesus. Because there's no power in the world Porque não existe um poder no mundo that can bring love to Arabs and Jews. que pode trazer amor entre árabe e judeu. It's only the love and the power and the resurrection of Jesus. É só o amor do poder da morte e ressurreição de Jesus. I'll just say one thing, Eu quero dizer apenas uma coisa. and then I want to say something else about David. E quero dizer outra coisa sobre Davi. You know, we say that in Israel there's a city called Hebron.
Em Israel tem uma cidade chamada Hebron. And that is the city where Abraham and our forefathers were buried. E é a cidade onde Abraão e nossos antepassados foram enterrados. And it's a city where you have Arabs and Jews living there. E é uma cidade onde tem árabes e judeus morando lá. And it's filled with tension E é cheio de tensão and hatred e ódio and terrorism. e terrorismo. Even though the tomb of Abraham is there, Mesmo que o túmulo de Abraão está lá, who is the father of both Jews and Arabs. que é o pai dos árabes e dos judeus. That there's another tomb, Mas tem um outro túmulo and it's in Jerusalem. e fica em And Jerusalém it's in a garden, e fica no jardim and it's empty. e está vazio. And it's the tomb of Jesus. E é o túmulo de Jesus. And he is the power to bring us together, E ele é o poder que nos une to love one another, para amar um ao outro, to make us a family, para fazermos uma and família to make us a family together with you. e tornar-nos uma família junto com vocês. Because any tomb Porque qualquer túmulo that the person is still in there onde a pessoa ainda está lá doesn't have enough power to have victory. não tem poder para trazer vitória. But in the tomb of Jesus, Mas no túmulo de he Jesus, walked out of the tomb. ele saiu andando do He túmulo. beat the power of sin and death. Ele venceu o poder do pecado e da And in morte. the power of that empty tomb, E tem o poder do túmulo vazio. there's power to bring Arabs and Jews together, E é o poder que une and árabes e every judeus people around the earth, e todos os povos ao redor do and to planeta make us to be one family e together. tornar-nos uma família juntos. Hallelujah. Aleluia. And now, my dear friend David, E aqui meu querido amigo Davi, for no, don't go down. Don't leave me up here. For many years, I've been praying the prayer of John 17, por muitos anos eu orei a oração de João 17, that we as believers in Jesus, que nós como crentes em Jesus, all over the world, ao redor do mundo, that we would be one with our Father, que nos tornássemos com and nosso one Pai in the Spirit together. e no Espírito uns com os And outros. I've been looking for a place of expression of that. E eu estava procurando um lugar que expressasse isso. And my dear friend David has been leading meetings around the world, E meu querido irmão Davi tem dirigido reuniões ao redor do mundo a gathering of people e ajuntando as pessoas in the global body of Christ. no corpo global de Cristo. And I've seen that happen more than anywhere else in the world. E já vi isso acontecer mais com ele do que em qualquer He's outro been lugar do able to mundo. bring people together from all over the world Ele consegue juntar pessoas de ao redor do to mundo worship together para adorar juntos and experience that John 17 e reality. experimentar essa realidade de João And it 17. includes people from the west and from the east. E inclui pessoas do leste e do Includes oeste, people from China, pessoas da China and it also includes Arabs and Jews. e também inclui árabes e And judeus. I'm happy to join together with him Estou feliz para juntar com in ele this global family that he's been leading. nessa família global que ele está And liderando. this is my dear friend David. Esse é o meu querido amigo Davi. It's so good to be with you. É tão bom estar com vocês. We came with a heart that the Lord has given us for the land, Nós viemos com o coração que o Senhor nos deu para esta terra, but since we came here, our heart grew and grew and grew. mas desde que a gente chegou aqui, o nosso coração cresceu, cresceu, cresceu. It's amazing what we feel in our hearts for the land of Brazil. É surpreendente o que a gente está sentindo no coração pela terra do Brasil. It's surprising for us how much we are feeling God's love for the land, and He's giving that to our hearts. É surpreendente para o nosso coração o quanto de amor que a gente está sentindo por essa terra. I'm experiencing a circumcision of my heart. Eu estou experimentando uma circuncisão do meu coração. I don't know, when you love someone so much, Quando você ama uma pessoa muito and you go to that person and you say, I love you. e você chega naquela pessoa e diz eu te amo, And then the person responds, I love you too. e a outra pessoa fala assim eu te amo também, But then you feel that he didn't get it. mas aí você sente que a pessoa não entendeu. No, 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 no. I really love you. Não, 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 eu amo você de verdade. And then the other person says, I love you too. E a outra pessoa diz eu te amo também. But you feel the words are not able to express what's in your heart. Mas você sente que as palavras não conseguem transmitir o que está no seu So coração. you say, no, you don't understand. Aí você diz você realmente não está entendendo. I really, really, really love you. Eu realmente, realmente, realmente amo você.
And that's how I feel for Brazil. É assim que eu sinto pelo Brasil. And that's how we feel for you. É assim que nós sentimos para vocês. I really wanted you to receive it. Eu realmente queria que você recebesse isso. And behind us, E atrás de nós, there are multitudes of people from the nations that have been longing for Brazil to come to its place. há multidões das nações do mundo que estão esperando e desejando que o Brasil tome o seu lugar entre as nações. Many people from China, Muitas pessoas na China, Hong Kong, Hong Kong, Taiwan, Taiwan, many people from Japan, muitas pessoas do Japão, from Korea, em Coreia, many people from Germany, muitas pessoas na Alemanha, from Europe, da Europa, from Egypt, from Israel, de Egito, Israel, and many people from other nations. e muitas pessoas de outras nações. They have been praying for you for 2 years now, waiting for the time that they will meet you face to face. Eles têm orado por 2 anos por vocês, esperando a hora que a gente pudesse encontrar com vocês face a face. For 2 years. Por 2 anos, Because there is a growing family from many colors and tribes and nations. porque há uma família que está crescendo, de muitas famílias, de muitas nações, de muitas línguas e povos. I'm not talking about ministry. Eu não estou falando sobre ministério, I'm talking about family. eu estou falando sobre família. These people are not longing for ministry. These people long to see the part of the body of Christ that they have not met yet. Esse povo que eu estou falando, o mundo inteiro, não estão esperando ministério. Eles estão esperando ser ligado com família que ainda não foram ligados. And this part of the body is Brazil, is you. E essa parte do corpo que ainda não foram ligados é o Brasil. When you will meet them, Quando você encontrar com eles, these Chinese, these Japanese, this whatever culture, they are going to hug you and hug you and hug you because they have been longing to see you. esses chineses, coreanos e japoneses e outros povos, quando você encontrar com eles, eles vão te abraçar, 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 porque estão com saudade e vontade de estar com vocês. And we are here on their behalf E nós estamos aqui a favor deles, to say the time has come para dizer que a hora chegou for Brazil to take its place para o Brasil assumir o seu lugar, in the table, à mesa, sit on the table sentar à mesa with the other nations com as outras nações and eat together, e comer juntos worship together, e adorar juntos fellowship together. e ter comunhão juntos. It's not a title, Não é um título, it's the heart. é o coração. People are longing As pessoas estão desejosas to meet the family from Brazil. para encontrar a família do Brasil. And Asher and I are just a representative that we're going to take back the report and say, your family in Brazil is well and ready for you. E eu e Acho somos apenas representantes que vão levar de volta notícias para eles dizer: a sua família no Brasil está pronta, está alegre, está querendo encontrar com vocês. Do you understand what I'm talking about? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Do you really understand? Você realmente entende? Do you really understand? Você realmente entende? Your brothers and sisters Seus irmãos e irmãs from colors, tribes and nations de muitas cores, tribos e línguas e nações are longing to see you. querem ver vocês. One day you will remember that and you will know what I'm talking about. Um dia vocês vão lembrar do que eu estou falando e vai entender direito. Asher and I Mas Acho e eu have been walking for a few years now. temos andado junto por alguns anos agora. And in our walk together, E nossa caminhada juntos, it's amazing the moment you join together. é surpreendente que quando a gente se ajunta, I am experiencing things in what the Lord is doing that I have never seen before. eu começo a experimentar coisas no Senhor que eu nunca tinha experimentado antes. It's not just we are
united. Não é só o fato de nós dois estarmos unidos. He is not helping me only and I'm helping him only. Não é apenas que ele me ajuda e eu ajudo ele. But we're really walking as one. Mas nós realmente estamos andando como uma só pessoa. We don't care who speaks, who doesn't speak. A gente não importa quem fala e quem não fala. We just want to see God's will fulfilled. A gente só quer ver a vontade de Deus cumprida. So it's not a partnership, it's oneness. Não é uma sociedade, é uma unidade. Have you ever thought about if two shall agree, it shall be done? Vocês já pensaram sobre aquele versículo que fala: se dois concordam, será feito? Do you know when he says if two or three they are there, I'm there in the midst? Você lembra daquela passagem que diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está no meio deles? I thought about this. Eu pensei sobre isso. I don't know if he was thinking on the numbers. Eu não sei se ele estava pensando em números. But do you know, I discovered in our walk, Mas em nossa caminhada eu descobri uma coisa. I equal 1,000. Eu sou igual a 1000. When I joined with Asher, Quando eu junto com Asher, I became 10,000 eu me immediately. tornei 10.000 na hora. Let me say it again. Deixa eu dizer de novo. I equal 1,000. One can chase 1,000. A Bíblia diz que um pode perseguir But 1000, two can chase 10,000. mas 2 perseguem 10.000. Let me say it again. Deixa eu dizer de novo. Our walk together, Na nossa caminhada it's juntos, not addition. não é soma, It's multiplication. é multiplicação. I can chase 1,000. Eu consigo perseguir 1000, He can chase 1,000. ele também persegue 1000. Together, Juntos, 10,000. 10.000. And because it is not physical, E porque não é físico, it's not about us being present in one place. não é os dois morar no mesmo It's lugar, about our oneness together. é a nossa unidade no Espírito. In our oneness, Na nossa unidade, wherever I go, onde eu vou, I'm already 10,000, and wherever he goes, he's already 10,000. onde eu vou e onde ele vai, nós somos 10.000. Eu 10.000 e ele 10.000. Since we started walking together, Quando nós começamos a andar juntos, I'm learning things I have never seen before. eu estou aprendendo coisa que eu nunca tinha entendido. Especialmente, This is not just another oneness. isso não é uma outra unidade. This is the oldest division in the body of Christ, and even since Abraham. É a divisão entre árabe e judeu, é a divisão mais antiga da humanidade desde Abraão. The sons of Isaac and the sons of Ishmael. Os filhos de Isaac e os filhos de Ismael. Imagine when Paul talks in Ephesians, he talks about the dividing wall between the Jew and the Gentile. Em Efésios, Paulo fala daquele muro, parede de separação que está entre o gentil e judeu. This is something in the Lord's heart since Father Abraham. Esse aqui é uma coisa que está no coração de Deus desde pai Abraão. And we're seeing it today E hoje nós estamos vendo, through the blood of Jesus, pelo sangue de that Jesus, he's able to take away our differences. que Ele pode tirar nossas diferenças. And do you know what's my name? E sabe qual é o meu nome? My name is Asher. Meu nome é Asher. And his name is David. E o nome dele é David. When you become one, Quando se torna um, we are carrying the family name together. nós carregamos o mesmo sobrenome juntos. It's a oneness. É uma unidade. It's not only unity, Não é só unir, it's oneness. é se tornar um. And that's what Jesus prayed for in John 17. É para isso que Jesus orou em João And 17. with you, E com vocês, we are becoming one. nós vamos nos tornar um. Our hearts are melting together. Nossos corações vão derretendo e fundindo. And in his presence, E na presença dele, I'm sure Asher felt the same. I felt so good and so safe. e aqui eu me senti, eu sei que Asher sentiu a mesma coisa, eu senti tão bem, tão seguro among you today. entre vocês hoje. I felt so safe. Eu senti tão seguro. I started walking, and if you knew me, I would have come and given you a hug. I wanted to embrace you. Eu comecei a andar e aí eu queria, na verdade, pegar cada um e abraçar mesmo. I wanted to feel you. Eu queria sentir vocês. I know Brazilians embrace, Eu sei que os brasileiros se abraçam. and I know you hug.
E eu sei que vocês But fazem isso. we are Middle Eastern. Mas nós somos do Oriente I Médio. am Egyptian. Eu sou egípcio. There is a hug and there is a hug. There's what? There is a hug, Existe abraço, and there is a hug. existe abraço. There is a cultural hug, Existe um abraço cultural and there is a heart hug. e tem um abraço do coração. Let me say it again. Deixa eu dizer de novo. Many people hug me, Muitas pessoas me abraçam, but not many people touch my heart. mas poucas pessoas tocam meu coração. Many people crowded Jesus, Muitas pessoas amontoavam ao redor de Jesus, but there is one that Jesus said, "Who touched me?" mas teve um que Jesus falou assim: quem me tocou? There is a hug and there is a hug. Existe um abraço e existe um abraço. And I wanted to say this to you. E eu queria dizer o seguinte para você: We are coming. nós estamos vindo, Our hearts are open, nossos corações estão abertos, wide open. muito abertos. And we don't want the cultural hug. E nós não queremos um abraço cultural, We want to appeal to your heart. nós queremos um abraço do coração. Open your heart. Abra seu coração, Because when you receive Christ, que quando você recebe Jesus, you receive His children. você recebe os filhos And dele. that is the privilege of us being with you. E esse é o privilégio de estar com vocês. Do you understand what I'm saying? Estão entendendo o que estou dizendo? Open your heart. Abra seus I don't corações. want a Brazilian hug. Eu não quero o abraço brasileiro. I want the heart of the Brazilian people's hug. Eu quero o abraço do coração do povo brasileiro. Are you willing to do that? Vocês estão dispostos a fazer isso? Watch out. Cuidado, Watch out. cuidado. You can transform the people by your heart. Você pode transformar as pessoas pelo coração. And people say, I feel safe. E as pessoas dizem: eu sinto seguro. I hugged your pastor when I came. Eu abracei o seu pastor quando eu cheguei. And when I hugged him, I knew E quando eu abracei ele, this is a heart hug. This is not eu senti que é um abraço do coração. a Brazilian cultural hug. Não é um abraço cultural brasileiro. I knew right away. Eu soube na hora. This is a one that transforms people. Whoever he's going to hug is going to be changed. Eu vi que ele é uma pessoa que qualquer pessoa que ele abraçar vai ter a vida transformada. Because Christ in him Porque Cristo nele is flowing through his heart. está fluindo através do coração And dele. he's not allowing the culture to limit him. Ele não está permitindo que a cultura o limite Pastor, ele. would you like to come with me, please? Vem aqui, por favor, Ronaldo. And I'm sure you know what I'm talking about. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. You can give it to your wife. You can give it to your kids. You can give it to your brothers. You can give it to your sisters. Você pode dar para sua esposa, para seus filhos, para seus irmãos, para suas irmãs. There is something different when your heart is open to the Holy Spirit. Mas tem uma coisa diferente quando você tem o coração aberto pelo Espírito Santo. I'm not talking about bless you, brother, and you give a hug and all that. Eu não estou falando sobre abençoar seu irmão e dar aquele abracinho. I don't need another one of those. Eu não preciso de outro abraço desse, não. But I want to feel your heart. Eu quero sentir seu I coração. want to touch your heart. Eu quero tocar seu Because coração. when I touch your heart, Que quando eu toco seu coração, I will touch the one that filled your heart. eu vou tocar aquele que encheu seu And I coração. become a channel to you. E eu me torno canal para And you você. become a channel to E me. você se torna um canal para And we mim. don't know how to end it. E nós não sabemos como Because terminar isso. it becomes a flow. Porque se torna um fluir. Back and forth. Para Back cá, and forth. para lá, para cá, para lá. And you get healed. E você é curado, You get delivered. liberto. You get touched. Você é tocado. It's not our words. Não é palavras. We become a channel Você se torna um canal of His love do amor de Deus to the people. fluindo por você. And that is Asher and Raphael's and my heart with you. Esse é o coração do Asher, do Rafael e meu coração. We will talk more about that. Vamos falar mais sobre isso. But before we start, Mas antes de começar, I want you to ask the Lord, eu quero que você pergunte ao Senhor. open my heart. Peça ao Senhor, abra meu coração. Open my heart. Abra meu coração. Open we all feel safe within a certain protection we put. Nós todos sentimos seguros dentro de uma certa proteção.
Right. There we go. I want David to pray for us this prayer. Eu quero que Davi ore para nós uma But I oração. also want to give my perspective on it. E eu quero dar também a minha perspectiva sobre esse assunto. There's a gift that comes out of the Arab people. Tem um dom que sai do povo árabe, That comes from God. que vem de Deus. And it's a gift of family. É um dom de It's família. a gift of hospitality. É um dom de hospitalidade. And there's a spiritual gift that comes out of E that. também tem um dom espiritual que sai That disso. we as the body of Christ, Que nós, como corpo de Cristo, we can become a family together. nós podemos nos tornar uma família juntos. And I want you to feel that that's what he's offering you. E eu quero que vocês sintam que é isso que Ele está He's oferecendo para offering você. you as the Igreja of Brazil. Ele está oferecendo a vocês como uma igreja no Brasil. We want to join you together with us as a family. Nós queremos que vocês se ajuntam a nós como família. We want your tribe to join our tribe. Nós queremos que a sua tribo se ajunte a nossa tribo. The tribe of Arab Christians. A tribo dos árabes The cristãos. tribe of Jewish believers A, in Jesus. a tribo de judeus messiânicos. The tribe of Brazilian Christians. A tribo de cristãos brasileiros. We want to join our hearts together Nós queremos fundir nossos corações and juntos become a family together. e nos tornar uma família And what he's juntos. talking about is it means it changes you. Mas nós queremos dizer que isso muda você. It's like when you get married, Quando você casa, you become part with that other person você se torna parte da outra pessoa and that other person's family e da família da outra pessoa. and their sisters and their parents. E os parentes e irmãos e irmãs dela. And there's something human that we don't want that. E tem uma coisa no ser humano que ele não gosta We disso. want to hold on to our own. Nós queremos segurar nosso próprio. You can't imagine how much it is for us to give up. Você não imagina o quanto custou para nós entregarmos muita For coisa. me as a Jew to give up my identity Por mim como judeu, para entregar minha identidade. and say I am becoming one family with an Arab, E dizer, eu estou se tornando uma família com um árabe. and him for the same thing, E ele teve a mesma to dificuldade embrace me as a Jew. para me abraçar como judeu. But you know what we find? Mas sabe o que nós encontramos? You lose it Você perde and you get it back. e você ganha de volta. Because who I am, Porque quem eu sou makes him more. se torna ele mais. And because who he is E o quem ele é makes me more. me torna maior And também. this is what we're saying to you as well. E é isso que nós estamos dizendo para vocês For também. you as the Igreja of Brazil, Para vocês como igreja do Brasil, we want to become family with nós you. queremos nos tornar família com And vocês. we want to have what you have. Nós queremos ganhar o que vocês And we têm. want to give up what we have. E nós temos que entregar o que nós And you temos. give up what you have. E você entrega o que vocês And then têm. you get what we have. E aí você ganha o que nós And temos. we become one family together. E nós nos tornamos uma família We juntos. become one family together. Nós nos tornamos uma família juntos. And here's something else I've heard David say. E outra coisa que Davi That diz, when we become one family together, que quando nós nos tornamos uma família it juntos, makes the heart of God our Father happy. isso faz com que o coração de Deus, nosso Pai, fique feliz. God is a Father. Deus é Pai. We are His children. Nós somos filhos We are dele. His family. Nós somos família A dele. Father only wants one thing. E o Pai só quer uma A Father coisa. only wants one thing. Um pai só deseja uma He coisa. wants His children to be together in love with Him. Ele quer que os seus filhos estejam felizes e apaixonados por Ele. And I want you to feel the pain in our Father's heart. E eu quero que você sinta a dor no coração do nosso Our Pai. Heavenly Father Nosso Pai Celestial has never seen this. nunca viu. He's been wanting it. Ele desejou. He's been longing for Ele it. ansiou por isso. He has pain in his heart. Ele tem dor no coração. If you can imagine this, Se você puder he imaginar, even has shame in his heart. ele tem até vergonha no coração He dele. says, where is my family? Ele está dizendo, onde está minha Where are my família? children? Onde estão meus filhos? Where are my children going to come together? Quando que meus filhos vão se unir? And we're coming to you E nós estamos vindo a vocês, as Messianic Jews, como judeu as messiânico, Arab Christians, como os árabes to cristãos, say we are becoming a family. e dizer, nós estamos nos tornando And uma we família, want you to become a family e nós together queremos with que us. vocês se tornem uma família junto It will conosco. change us. Vai nos mudar. When you are joined to us, Quando vocês se ajuntarem a we will nós, be different. nós seremos diferentes. And when we are joined to you, E quando nós nos juntamos a you vocês, will be different. vocês serão And mudados. when we're all joined together, E quando nós formos juntados it todos will juntos, make our Father in heaven happy. vai fazer Deus It ficar will give feliz. joy to our Father in heaven. Vai ser uma alegria
alegria para o nosso Pai que está nos But céus. it's a miracle of joining together. É um milagre de fundir, Becoming spiritually one. se tornar espiritualmente It's a um. spiritual miracle. É um milagre espiritual. It's the greatest miracle that could happen. É o maior milagre que pode And acontecer. that's what David is saying. É sobre isso que o Davi He está said, "Can I falando. pray for you for that?" E então eu quero orar para Do vocês you understand? para isso. Do your hearts want to be joined? Se você está entendendo isso, seu Do coração we want to quer ser become junto. one family Vocês before querem our se Father? tornar uma família só. I want to share with you my own story. Eu quero compartilhar com vocês a minha própria história. This is not the track that we were even thinking about. Nós estamos agindo agora de uma forma que nós nem pensamos de agir. I'm Egyptian. Eu sou egípcio. I'm a medical doctor by profession. Eu sou um médico por profissão. I did 7 years medical school, Eu estudei por 7 anos. 4 years medical practice. 4 anos pratiquei a medicina. And then the Lord called me. E aí o Senhor me chamou. He said, David, I'm jealous over your heart. E Ele disse para mim, eu tenho ciúme do seu coração. I didn't leave medicine to serve God. Eu não deixei a medicina para servir a Deus. I was serving God more when I was in medicine. Eu estava servindo mais a Deus quando eu era médico. I left medicine because He said, I'm jealous over your heart. Eu deixei a medicina porque Deus falou, eu tenho ciúme do seu coração. And I have called you, among others, to prepare for my second coming. E eu chamei você, entre outras pessoas, para preparar para a minha segunda vinda. My mind didn't understand. Hã? My mind did not understand. Na época, minha mente não entendia I was nada. totally confused. Fiquei totalmente confuso. My parents, I'm the oldest. Eu sou o mais velho da minha casa. In our culture, I'm like the investment for my parents. E na minha cultura, na nossa cultura lá, eu sou o investimento dos meus pais. When I decided to leave, Quando eu decidi deixar a medicina, my dad asked me, what are you going to do? meu pai perguntou, o que você vai fazer? I said, I don't know. Eu disse, eu não sei. He said, what do you mean you don't know? Ele falou, o que você quer dizer com isso que não Are sabe? are you going to be a pastor? Você vai ser um pastor? I said, I don't know. Eu falei, não sei. He didn't ask me to be a pastor. Deus não me pediu para ser o pastor. I said, what are you going to do? Ele falou, mas o que você vai fazer? I said, I don't know. Eu falei, eu não sei. He said, so why are you leaving? Ele falou, então por que você está deixando a medicina? I said, I want to give him what he wants. Eu falei, eu quero dar para ele o que ele quer. He desired for me to leave, and I wanted him to have what he desires. Ele queria que eu deixasse a medicina e eu queria dar a ele aquilo que ele queria. I'm not a minister. I'm not a minister. Eu não sou um ministro. I'm a lover of God. Eu sou um apaixonado por Deus. Whatever he wants, Qualquer coisa que ele quiser, whatever he desires, o que ele pedir, he will have it. eu vou dar. Even if it means Mesmo que signifique I will go into the enemy's camp Eu vou to bring a cup of cold water. entrar no meio do acampamento do inimigo para pegar água. My For- life is worth it. Minha vida vale para isso. I'm not looking for a ministry to make my life worth. Não estou procurando um ministério para que a minha vida tenha valor. I'm looking to the smile on his face. Eu estou procurando um sorriso no rosto de Deus. When he smiles, Quando Ele está feliz, it's worth everything. vale tudo. It's worth my time, Vale meu tempo, it's worth my money, vale meu dinheiro, it's worth everything. vale tudo. So my father could not sleep. Então meu pai não conseguia dormir. My father is a Christian, born again, Meu pai é cristão, nascido de novo. but my language did not really, I don't understand myself, so don't think I understood. Eu não entendia, eu mesmo, como é que ele podia entender. Lord, you want me to leave medicine for the second coming? O Senhor quer que eu deixe a medicina para a segunda vinda? In those days, nobody talked about the second coming, Naqueles dias ninguém falava da segunda vinda, except the cults. a não ser as seitas. So my mind was confused. Então minha mente ficou confusa. My dad did not sleep at night. Meu pai não dormia à noite. He thought someone did a witchcraft on me. Witchcraft. Ele pensou que alguém tinha me enfeitiçado. And I lost my mind. E eu tinha perdido a lógica, o bom senso. I was engaged, Eu estava noivo and my fiancée e minha noiva said to me, disse para mim: what are you going to do, David? qualquer coisa que você fizer, Davi. She's a medical doctor too. Ela é uma médica também. What are you going to do?
Ela perguntou: o que você vai I fazer? said, I don't really know. E eu falei: eu realmente não sei. So why are you leaving medicine? Por que você está deixando a medicina? I said, I don't know. Eu falei: eu não sei. He wants me to leave, Ele quer que eu but deixe, he didn't tell me why. mas ele não me explicou por quê. She said, David, you're putting all your eggs in one basket. Ela disse: Davi, você está pondo todos os seus ovos em uma cesta só. What if you were wrong? E se você estiver errado? I said to her, what choice do I have? Eu falei: mas que escolha que eu tenho? Now, Agora- I think Agora eu acho that I heard God. que eu ouvi Deus. I don't know if it is true or not. Eu não sei se é verdade ou não. I don't know. Eu não sei. But how can I go to church Mas como que eu posso ir para a igreja and sit in the chair e sentar na cadeira and sing the song? e cantar as I will músicas? follow you wherever you go. Eu te seguirei aonde fores. I cannot. E não fiz. Because what if what he asked me is true? E se o que ele me pediu é verdade? I can't be a hypocrite. Eu não posso ser um hipócrita. Sitting on the chair singing songs that I don't understand. And the Lord, it might be God. It might not be God. Sentado numa cadeira e cantando músicas, porque pode ser Deus e pode não ser Deus. I said to her, I have one choice. Eu só tenho uma escolha. Is to follow that voice. É seguir essa voz. And if it is God, E se for de Deus, I redeemed my life. I saved my life. eu salvei minha vida. If it is not God, Se não for Deus, I'll stand before the whole world. eu vou ficar diante do mundo inteiro. And I will tell the whole world, don't trust him. I followed him and he's not true. E eu vou falar para o mundo inteiro: não siga ele, não confia nele, porque eu segui ele e não deu certo. I have one choice. Uma escolha Is to follow the voice. é seguir essa voz. She said to me, David, E a minha noiva disse: I love you so much, Davi, eu amo você muito, but I'm not the right person for you. mas eu não sou a pessoa certa para I você. don't believe in what you're doing. Eu não creio no que você está fazendo. So how can I make you happy? Então como eu posso fazer você feliz? I can't make you happy. I don't believe in what you're saying. Eu não creio no que você está dizendo. Eu não posso fazer você feliz. I cried out to God. Eu clamei a Deus: God, Deus, you told me about this girl, você me falou sobre essa moça and you told me about this, what you're speaking to me. e o Senhor também me falou para deixar a medicina. Do you have clinics here? What? Napkins, tissue, Vocês têm lenços aqui? anything that I can wipe my eyes with. Thank you. Já tem. So she said to me, E aí ela disse para mim: I love you so much. eu amo você muito. If I marry you Se eu casar com você, and I will not make you happy, eu não vou fazer você feliz. what love is that? Que amor é esse? So I said to the Lord, Lord, what do I do? E eu disse ao Senhor: o que eu faço? I think this vision is you, Eu acho que essa visão é do and Senhor. this girl is you, Essa moça é do Senhor. and now I have to choose one. Agora eu tenho que escolher um dos dois. Which one do I choose? Qual que eu escolho? And the Lord spoke to my heart. E o Senhor falou ao meu coração. He said, follow me, Ele falou: me siga. and I will bring her to you later. Eu vou trazer ela para você depois. I said to her, Eu disse a ela: Ruth, Ruth, I love you so much. eu amo você muito. I'm not possessive in my love. Eu não sou possessivo no meu amor. I fully release you. Eu te libero. Doesn't mean that I will look for someone else, Não quer dizer que eu vou procurar outra pessoa, não. but you're totally free Mas fique livre to follow the Lord. para seguir o Senhor. My dad had a heart problem Meu pai tinha problema no coração because he couldn't sleep. e não conseguia dormir. My mom cried day and night Minha mãe chorava noite e dia for 10 months. por 10 meses. I said, Lord, it's hard for me. Eu disse: Senhor, é duro para mim. Please speak to my mom. Por favor, fale com minha mãe. Please speak to my dad. Por favor, fale com meu pai. Please speak to my fiancé. Fala com minha noiva. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. Everyone around me Todo mundo ao meu redor could not understand. não entendia. And the Lord had to deal with my mind. E o Senhor tinha que tratar com minha mente. Will you follow me? Você vai me seguir? In spite of all that. Apesar de tudo isso. My dad was healed, Meu pai ficou doente and he was the main supporter of what I do. e ele era o principal que apoia o que eu faço. My mom, Jesus appeared to her in the kitchen, Minha mãe, Jesus apareceu para ela na cozinha and he spoke to her, e falou com ela. and she totally became my full supporter. E ela também começou a me apoiar My totalmente. fiancé, Minha the noiva, Lord spoke to her, o Senhor falou com ela. and she came back. E ela And voltou. we are now married with 7 children. Nós estamos casados com 7 filhos. All that to say,
Tudo isso para dizer, when I started following the Lord, quando eu comecei a seguir o Senhor, one thing I care about uma coisa só eu me importo. is my heart and His heart. É meu coração e o coração dele. So I only was able to see my people. E eu só podia ver meu povo. And when my wife was pregnant, E quando minha esposa ficou grávida, we went to Canada, nós fomos para o Canadá. and I began seeing what's happening in Canada. E eu comecei a ver o que estava acontecendo no Canadá. And I said to the Lord, E eu disse ao Senhor, what's happening here? o que está acontecendo aqui? Why your promises for this nation Por que suas promessas para essa is nação not fulfilled? não estão sendo cumpridas? Why, Lord? Por que, Senhor? Speak to me, Lord. Fala comigo, Senhor. What is happening here? O que está acontecendo aqui? And then the Lord spoke to my heart. Aí o Senhor falou com o meu He coração. said to me, David, Ele disse, Davi, why will I open my heart to you about Canada and you don't love this nation? por que eu abriria meu coração para você sobre o Canadá e você não ama essa nação? I said, Lord, I'm asking you why your promises are not fulfilled in Canada, and now you're asking me about my heart. Eu falei, eu estou perguntando para o Senhor por que suas promessas não são cumpridas no Canadá e o Senhor volta e me pergunta sobre o meu coração? Because I know, Porque eu sei, when the Lord asks for your heart, quando o Senhor pede o seu it's coração, not about ministry anymore. não é mais sobre ministério. Once the Lord gets your heart, Uma vez que Deus pega o seu He coração, gets everything, Ele consegue tudo, everything. tudo. And I knew what love means. E eu sei o que amor significa. Love means that I will lay down my life. Amor significa que eu vou entregar a minha vida. I don't mind ministering. Eu não preciso I ministrar. don't mind preaching. Eu não preciso I pregar. don't mind teaching. Eu não preciso I ensinar. don't mind praying for the sick. Eu não importo de orar pelos I enfermos. don't mind praying with people with demons and casting out demons. Não importa expulsar demônios. I can do all that. Posso fazer tudo isso. But don't ask me for my heart. Mas não me peça o coração. My heart was for my people, Meu coração é para meu povo, the Arabs. os árabes. And that was all my heart can contain. E o meu coração não consegue segurar mais nada. And now the Lord is asking Agora me, o Senhor está me pedindo. why will I speak to you about Canada and you don't love them? Por que vou falar com você sobre o Canadá e você não ama eles? And I knew E eu soube what He's asking me about. que o que Ele está me pedindo. If my purposes for Canada Se o meu propósito é para o Canadá, will require your life, hã? will require your life, Isso vai exigir a sua vida. are you willing? Você está disposto? Love is death. Amor é morte. When you love, Quando você you ama, die. você morre. That's the translation of love. É a tradução do amor. Any love Qualquer is amor about death. é sobre morte. And I said, I don't have the capacity, Lord. Eu falei, Deus, eu não tenho capacidade. Change my heart. Muda meu coração. He did. E Ele mudou. Then I went to China, E eu fui para a China. and then I went to Korea, E fui para a Coreia. and then I'm coming to Brazil. E agora estou vindo para o Brasil. And the Lord said to me, E o Senhor disse para mim, do you love this nation? você ama essa nação? Love it's a very interesting word. Amor é uma palavra muito interessante. Any nation, any land will stay desolate until the sons of the land marry the land. Qualquer terra, os habitantes, aquela terra vai ser desolada enquanto os habitantes não amarem aquela terra. Any woman Qualquer mulher will remain unfruitful ficará estéril until she gets married. até casar. And it is the same thing for the land. E a mesma coisa na terra. In Isaiah 62, Em Isaías 62, talks about Jerusalem. fala sobre Jerusalém. You will not be called desolate anymore. Você não será mais chamada desolada. You will not be called unfruitful. Você não será chamada estéril mais. Why? Por quê? Your sons will marry the land. Seus filhos vão casar com a terra. I'm not here to preach. Eu não estou aqui para pregar. I'm not here to teach. Eu não estou aqui para It's pregar. far deeper than that for me. É muito mais profundo do que pregar. When the Lord asked me, Quando o Senhor me pediu, do you love Brazil? você ama o Brasil? I said, it is not in my heart, Lord. Eu falei, Deus ainda não está no meu coração. Change my heart. Muda meu coração. Before I came to Brazil, Antes de vir para o Brasil, my heart and my love meu coração, minha vida means one thing to e me. meu amor significa uma coisa. Whatever God wants from Brazil, O que Deus quiser para o Brasil, I will lay down my life for it. eu vou deixar minha vida para isso. It is because I want to put a smile
on his face. Porque eu quero dar tudo. Eu quero colocar um sorriso no rosto dele. Whatever he desires, Qualquer coisa que ele deseja, he will have it. ele vai ter. Whatever he desires, Qualquer coisa que ele deseja, he will have it. eu vou dar a ele. Whatever he desires, O que ele deseja, he will have it. ele vai ter. I consider myself Brazilian, Eu me considero brasileiro. not because I'm born in Brazil, Não porque nasci no Brasil, but in the spirit, mas no espírito. I'm married to the land. Eu casei com essa terra. I'm married to the land. Eu casei com essa I will terra. lay down my life to see God's purposes fulfilled in the land. Vou entregar minha vida para que os propósitos de Deus aconteçam nessa And that is nação. why E I'm é- asking you to open your heart. E por isso que eu estou pedindo para vocês abrirem o Because what we are coração. going to share with you, Porque o que nós vamos compartilhar com it's vocês not another message. não é uma It's mensagem, not another Brazilian cultural hug. Thank you. That Não- was a wonderful message. não é um abraço cultural brasileiro dizendo obrigado, foi uma mensagem maravilhosa. We are coming Nós with, estamos with vindo a heart full of faith. com um coração cheio de fé. And we're willing today, I will talk about myself and then Asher can talk. I'm willing to lay down my life to see God's purposes fulfilled in Brazil. E eu estou disposto a entregar minha vida para que os propósitos de Deus para o Brasil sejam I'm not realizados. talking about being nationalistic. Eu não estou falando sobre ser patriota. Oh, hooray, I'm Egyptian. Oh, hooray, I'm Canadian. Oh, Oh, I'm Brazilian. Eu I'm not sou, talking about sou that. egípcio, sou canadense, sou brasileiro. Não estou falando sobre isso. I'm not talking about being nationalistic. Não estou falando sobre ser patriota. I'm talking about I love my God Eu estou falando que eu amo meu Deus. and whatever He desires E o que Ele deseja in Brazil, no Brasil, He will have it. Ele vai ter. And I have to come with my heart. E eu tenho que vir com meu coração. Otherwise, De outra forma, once you lay down your heart, quando você entrega o coração, the Lord can entrust you o Senhor pode confiar a você for the secrets of His heart os segredos do coração dele. that He wants to do. O que Ele quer fazer. And I'll let Asher share with you his heart. E eu quero que eu compartilhe com você o coração But dele. I wanted to pray this prayer. One more thing. I keep interrupting because I want this prayer to be full. Essa oração está demorando, mas ele... You know, there's a transition that goes on in your heart Existe uma transição que continua no coração. where you embrace someone else's identity. Quando você abraça a identidade da outra For pessoa. David, it's a little new for Brazil, but I've been here many times. I already have you in my heart. Mas para Davi é uma coisa meio nova, mas eu já vim para o Brasil muitas vezes, então eu já tenho isso no coração. Can your heart carry someone else's identity in your own heart? Você consegue abrir o seu coração para carregar a identidade de outra pessoa no seu coração? That's a process to open your heart and join it together. É um processo você abrir o seu coração e unir o coração. It's almost as if you hold both nations in your heart at the same time. É quase como se você segurasse duas nações no seu coração ao mesmo tempo. And God actually holds all the nations in His heart. E Deus segura todas as nações no coração And He dele. says we become one man together. E Ele diz que nós nos tornamos um novo homem juntos. I was thinking how to give you an example of that. I was thinking how to give you an example of that. Estava pensando de como dar um exemplo disso. The best example I know O melhor exemplo que eu conheço is right here. está aqui. Come up here, Raphael. Fixing the speakers. Yeah. O melhor exemplo aqui, I want Raphael to tell you who he is. eu quero que Rafael conte para vocês quem ele é. Raphael is both Brazilian and Israeli. Porque Rafael é brasileiro And e israelense. He embodies what we're talking about E of ele- one new man. Ele incorpora o que nós estamos falando sobre ser um novo homem. And as he carries both in his heart, Porque ele carrega as duas nações. that's what we all have to do with one another. É o que nós temos que fazer uns I com os want him to outros. tell us a little bit who he is. Eu quero que ele conte um pouquinho And sobre then quem ele we'll é. pray together to Depois all nós for us vamos to orar become one heart juntos. together. Boa noite, amados. É um prazer estar aqui com vocês. E é mesmo. Quando eu cheguei aqui perto, eu me enchi do Espírito Santo. Vocês têm uma presença muito forte. Vou contar um pouquinho sobre a minha vida. Eu nasci em São Paulo. Eu sou judeu, meus pais eram pastores. E os meus pais receberam uma visão de fazer a migração para Israel, que a gente chama Aliyah. E eu já tinha 8 anos, era pequeno, por isso que agora o meu português também está um pouquinho ruim. Mas aí a gente fez a migração, chegamos lá em Israel.
não era o que eu pensava que era pirâmide, camelo, deserto, não tinha nada disso. Mas eu cresci lá, escola. Mas nesse tempo eu comecei a esquecer de Deus. E eu não tinha ninguém que era crente na minha idade. Eu comecei a esquecer e eu criei 2 vidas. Na igreja e na minha personal. Quando eu cheguei no exército, eu servi o exército 3 anos lá em Israel. Porque todo mundo precisa servir 3 anos. No meio, eu falei para Deus: Deus, aonde você está? Eu quero você, mas eu não consigo chegar a você. E Deus não respondeu. A resposta dele foi do meu pai. Foi o amor que o meu pai deu para mim. E eu estou contando isso para vocês por causa que esse amor que o meu pai deu foi o amor que ele recebeu de Deus. E o amor que ele recebeu de Deus não parou no meu pai. Ele passou para mim, para o filho. E o amor que ele me deu não parou em mim. Depois foi para minha esposa. Eu sou casado, estou esperando agora há 3 meses o primeiro filho. E eu posso continuar, esse amor não parou na minha esposa e vai continuar no meu filho, vai continuar na minha família. Mas eu vou falar um segredo para vocês. Também não parou na minha família. Esse amor de Deus continua para a igreja. E outro segredo: esse amor não para aqui nessa igreja, ou não para na minha igreja. Ela continuou. E ela continuou para minha cidade. E continuou para o meu país. E vai continuando até todo mundo. Esse amor é um amor que não para. É o amor de Deus. E eu sinto de falar para vocês isso mesmo. Que esse amor não para nessa igreja aqui. Não para da dominação que vocês estão. Ela vai para toda a igreja do Brasil. Concordando ou não concordando com ela. Ela continua para todo o Brasil. E para todas as nações. Que o Brasil tem um chamado, não para, o chamado do Brasil não é no Brasil só. É para todas as nações. E estamos juntos. Eu, o Asher, vocês, sou brasileiro, judeu, israelense. Todos nós estamos juntos, unidos. E precisamos estar que nem que o pai é com o filho. Would you stand up for one moment? Por favor, fique em pé um pouquinho. And would you put your hand on your heart? E coloca a mão no coração. I think what you're hearing is that this is a heart change. Eu acho que vocês estão escutando que isso aqui é uma mudança de Just coração. as Rafael has in his heart, Como Rafael tem no he is coração both dele. Brazilian and Israeli. Ele é brasileiro e israelense. Can you open your heart to be the same way? Você pode abrir o coração para ser a mesma coisa? Will you let your heart be Israeli and Brazilian Você at the pode same permitir time? que seu coração seja brasileiro e israelense também? Can you stretch your heart that far? Você consegue esticar seu coração dessa forma? Can you stretch your heart that far? Dá para esticar seu coração dessa forma? The Arab peoples in your heart? E ter o povo árabe em seu coração? Can you stretch your heart so far Você consegue esticar o coração tanto to feel
the family of the nations in your heart? para sentir a família das nações em seu coração, Let's pray for a miracle in our hearts vamos right now. orar para um milagre em nossos corações nessa All hora. the nations are in the heart of the Father. Todas as nações estão no coração do Pai. Let's stretch our hearts right now. Então vamos esticar nossos And corações let the agora nations that are in the heart of the Father e deixar as nações que estão no coração come do Pai inside of our heart right now. e dentro do nosso coração agora. Let's let the family of God, Vamos deixar a família de the Deus, Father's family, a família do the Pai, Father's heart, o coração do come Pai into our heart right entrar em now. nosso coração. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia, Senhor Deus. Tu és bom. Tu és bom, Pai. Tu és bom, Senhor. E você está presente aqui, Senhor. E agora, Pai, como a igreja do Brasil, nós pedimos o seu coração, o coração do Pai. Pai, nós pedimos o seu coração, com um amor que não para, um amor que não para na igreja, um amor que não para na necessidade, um amor que não para nesse estado, um amor que não para no Brasil, Senhor, e continua, por causa que nós somos um. Nós somos um, Senhor. Aleluia. Pai, agora nós pedimos que você abra o nosso coração. Abra o nosso coração. Que nós podemos amar uns aos outros. Podemos amar mais da nossa capacidade. Podemos amar mais os nossos pensamentos. Por causa que esse amor a gente nunca vai entender. Mas você entende e nós queremos isso. Nós queremos pegar isso. Vocês querem pegar isso? Aleluia, Pai, eu quero pegar isso. Nós queremos pegar isso nas nossas mãos. E nós queremos espalhar esse amor, derramar esse amor. Que seu Espírito, Pai, se espalhe no Brasil. Aleluia, aleluia. Seca na malalaia, caçona, malalaia, calaceira.
But let me ask you to sit down for a moment. Vou pedir para se sentarem um pouquinho. I want to share one more thing with you. Eu quero compartilhar mais uma coisa com vocês. And if you have a Bible, I want you to turn to the book of Revelation, chapter 5. Você tem o seu livro, sua Bíblia com você, pode abrir no Apocalipse, capítulo 5. And I want to give you Eu quero dar para vocês something else in your heart. uma outra coisa em seu I coração. want to give you the lion Eu quero dar para vocês o of leão the tribe of Judah. da tribo de Judá. Revelation chapter 5, Apocalipse, capítulo 5, verse 5. versículo 5. You remember John is taken into heaven Você lembra que João foi arrebatado ao céu and he begins to weep. e ele começou a chorar. He sees that everything in the world is going wrong. Ele vê que tudo no mundo está indo de mal a pior. And God says, don't worry. E Deus diz, não se preocupe, I've got a solution. eu tenho a solução. And here's his solution. E aqui está a solução dele. Revelation chapter 5, verse 5. É Apocalipse capítulo 5, versículo I'll 5. read this in Hebrew and translate it. Eu leio em hebraico e em inglês. Amalei echad haskenim, and one of the elders said to me, E disse-me um dentre os anciãos, Al tivke, do not weep. não chores. Hine nitzach ha'aryeh mishevet Yehuda. For behold, the lion of the tribe of Judah has conquered. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, Shoresh David, the root of David. a raiz de Davi, Liftoach et hasefer vet shivat chotamav. To open the scroll and its 7 seals. para abrir o pergaminho e romper seus 7 selos. We know Yeshua, Nós conhecemos Jesus, that he died on the cross que ele morreu na cruz as a sacrificial lamb. como um cordeiro sacrificial. That's when he came the first time. Isso ele fez quando veio a primeira But he's vez. coming again. Mas ele volta And outra when he comes vez. again, E quando ele vier he's novamente, not coming as a sacrificial lamb. ele não vem como cordeiro He's sacrificial. coming as a roaring lion. Ele vem como leão que ruge. And he is a roaring lion now. E ele é um leão que ruge hoje. We have to have both of those in our heart. E nós temos que ter essas duas coisas em nosso coração. We have to be as gentle Nós temos que ser tão as a mansos lamb that was sacrificed. como um cordeiro que é sacrificado, Because he is in our heart. porque ele está em nosso coração. We also want to have in our hearts Mas nós também queremos ter em nosso a coração spirit of victory, um espírito de a vitória, spirit of a lion, o espírito de um a leão, spirit of the lion of the tribe of Judah, o espírito do leão da tribo de who Judá, has overcome everything in the world that is evil. que venceu todo o mal que existe no I've got mundo. some good news for you and some bad news for E eu you. tenho então boas novas para vocês e más novas The também. good news is that God has a wonderful plan for us. As boas novas é que Deus tem um plano maravilhoso para nós. And if we follow Jesus, E se seguirmos a Jesus, everything will be wonderful. tudo no fim vai dar certo. Everything will be perfect. Tudo será perfeito. There'll be total joy for eternity. Vai haver perfeita alegria por toda a eternidade. But between now and then, Mas entre agora e we lá, have a horrible spiritual war we're going to go nós through. temos uma guerra horrível espiritual que We're gonna vamos see enfrentar. evil come to its fullness. Nós vamos ver o mal chegar à sua plenitude. There's going to be an evil government all over the world. Vai haver um governo mau que vai governar o mundo inteiro. Ultimately, all of the nations are going to attack Israel. Todas as nações do mundo vão atacar Israel. We're going to see horrible darkness come over the whole world. Nós vamos ver umas trevas escuras, espessas vindo sobre o mundo inteiro. But if we believe, Mas se nós cremos, God will put inside of us Deus vai colocar dentro de a nós spirit of victory, um espírito de a vitória, spirit of glory. um espírito de We glória. will share the kingdom of God E nós vamos compartilhar o reino de in Deus the midst of this world, no meio desse mundo. and we will overcome. E nós venceremos, Because the Lion of Judah has overcome. porque o leão da tribo de Judá venceu And he is living on the inside of us. e ele mora dentro de nós. And we are about to go into E nós estamos prestes a the most entrar horrible spiritual warfare the world has ever seen. a guerra mais horrível espiritual que o mundo já viu. And before we do that, E antes de entrar, I want to make sure eu quero ter certeza that you've got the spirit of the lion on the inside que of you. você tem o espírito do leão dentro de você, That you've got the spirit of victory on the inside que você of tem o you. espírito de vitória dentro de Because você, it's going to get bad. porque o negócio vai But ficar we ruim, are going to win. mas nós vamos ganhar, Because we'll have the power of the porque Holy nós Spirit. temos o poder do Espírito Santo. Now I want to there are so many things in the book of Revelation Tem tantas coisas no livro do Apocalipse, that speak about giving us mas estou falando sobre dar a a nós spirit of victory um espírito de vitória in the midst
midst of horrible tribulation. no meio de tribulação horrível. You know, Jesus said this Jesus disse o seguinte to the 7 churches. para as 7 He igrejas. said, you have to hear what the Holy Spirit is saying to you. Ele disse: você precisa ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a vocês. You've got to hear what is the Holy Spirit saying to you. Você tem que ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a você. In 5 out of the 7 churches, Em 5 das 7 igrejas, the Holy Spirit told them, you have to repent. o Espírito disse: você precisa arrepender. It's interesting, the 2 he didn't say you had to repent As 2 que ele disse para não arrepender were ones that went through suffering. é os que passaram por sofrimento. But then he said, Mas aí ele disse to all of the churches, para todas as igrejas: you must hear what the Holy Spirit says. você precisa escutar o que o Espírito Santo está And dizendo. you must overcome. Você precisa vencer. You must overcome. Você You precisa must have a vencer. spirit of overcoming. Você tem que ter um espírito de Now, vencedor. you don't have to have a spirit of overcoming Você não precisa ter um espírito de vencer if everything is easy. se tudo for fácil. You have to have a spirit of overcoming Você tem que ter um espírito de vencedor when there's something to overcome. quando tem algo que você tem que And vencer. there's going to be a lot to overcome. E vai ter muito que vai ter que But vencer. God is going to give us a lot of a spirit of overcoming. Mas Deus vai nos dar muito de um espírito de vencedor. He tells us in chapter 7 of the book of Revelation Ele nos diz no capítulo 7 do livro do Apocalipse that He will seal us with the Holy Spirit. que Ele vai nos selar com o Espírito That Santo. nothing will hurt you. Que nada Upon you. para que nada te atingirá. But you've got to get sealed with the Holy Spirit. Mas você tem que ser selado com o Espírito So Santo. many people Tantas are pessoas worried estão preocupadas about the mark of the Antichrist. sobre a marca do anticristo. Well, I've got news for you. Mas eu tenho novas para você. The mark of the Christ Ou a marca do Cristo is stronger é mais than the forte mark of the Antichrist. que a marca do anticristo. So don't worry about the Antichrist. Então não preocupa com o anticristo. Get sealed with the power of the true Christ. Seja selado com o poder do verdadeiro Cristo. And He told us E ele disse: that we can learn to pray, nós podemos aprender a orar. and our prayer will rise like incense into heaven. E nossa oração pode subir como incenso aos And céus. angels will gather our prayers. E os anjos vão juntar nossas And orações. when they have enough of our prayers, E quando chega o suficiente oração, they will throw them back down to the eles earth. vão jogar as orações de volta na And the terra. earth will shake. E a terra vai abalar. We will be able to cause things to happen in the end times. E nós vamos ser atores do céu nos últimos dias. If we are submitted to Jesus, Se nós estamos submetidos a if we Jesus, know how to pray, se nós sabemos if como we orar, know the will of God, se nós sabemos a and vontade we de know Deus, how to pray with the fire of the Holy a gente tem Spirit, que orar com o poder do Espírito angels Santo. will work with us. Anjos vão começar a trabalhar junto We conosco. need to know that we have that. Nós precisamos saber que nós temos isso. The Bible says A Bíblia diz that we will learn to prophesy. que nós vamos aprender a Our profetizar. prophesying will be like the sounding of a shofar. E nossa profecia vai parecer o toque de um chofar. Do you have a shofar here? Tem chofar aqui? We'll play the shofar in just a minute. Eu quero que toque o chofar daqui um But what's pouquinho. important about the shofar? Mas o que é importante sobre o chofar? Read this real quick. Leia rapidamente. Revelation chapter 11, Apocalipse 11, verse 15. verso 15. He said, this is the 7th shofar. Isso é o 7º trombeta. Feel the spirit of the sound of the shofar. Sinta o espírito do toque do chofar. Chapter 11, verse 15. Capítulo 11, versículo 15. Hamalach hashvi'i taka b'shofar, and the 7th angel sounded his shofar. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. V'kolot gdolim nishma'u b'shamayim, and great voices were heard in the heavenlies. E houve no céu grandes vozes que diziam: אומרים הייתה ממלכת תבל לממלכתו של אדוננו ושל משיחו והוא ימלוך לעולמי עולמים. And they were saying that the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he will rule forever and ever. Essas vozes diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Listen, it's nice that we blow the shofar. É bom quando nós tocamos chofar. And we'll blow the shofar in just a E moment. nós vamos tocar o chofar daqui um But we've pouco. got to know what it means. Mas tem que saber o que significa. That we are speaking and prophesying Que nós estamos falando em profecia to the powers and principalities of this world. para os principados e potestades desse mundo. Jesus is our King. Jesus é nosso rei.
vem. is our Messiah. Ele é nosso Messias. And we are his prophets in E this nós somos world. os seus profetas aqui We na are terra. his shofars in this Nós somos world. os chofares dele And neste we are mundo. saying to every kingdom E estamos dizendo para todos os reinos and every power e todo and poder, every principality, todo principado, get ready, se prepare, because your Lord is coming back. porque o seu Senhor está And you will voltando. have to submit to E him. você vai ter que submeter a Ele. Every person will have to submit to Jesus. Toda as pessoa Lord. vai ter que submeter a Jesus. But all of the kingdoms of this world will have to submit Todos to os him. reinos deste mundo vão ter que submeter a Ele. You've got to know this. Você precisa saber So when disso. we sound the shofar, Que quando tocamos o we shofar, can pray with prophetic authority. podemos orar com autoridade One espiritual. last thing. Uma última coisa. Let's look in chapter 19, Capítulo 19 do Apocalipse, verse 11. verso 11. We're going to go through a difficult spiritual battle, Nós vamos passar por uma batalha espiritual difícil. and we will pray, E nós vamos orar. and we will prophesy, E nós profetizaremos. and we will praise the Lord. E nós vamos adorar. The Bible says that when we praise the Lord, A Bíblia diz que quando nós adoramos o that we Senhor, will overcome the power of the beast. nós vamos vencer o poder da besta. I'm telling you, your praise here today Eu estou dizendo para vocês, a adoração aqui was hoje overcoming the power of the beast. estava vencendo o poder da besta. Some people are worried about the beast. Algumas pessoas se preocupam com a besta. Listen, it's going to be terrible. Vai ser terrível It's mesmo. going to be the worst government in the history of the world. Vai ser o pior governo na história do But mundo. the Bible says that your praise Mas a Bíblia diz, a nossa will adoração overcome the power of the beast. vai vencer o poder da besta. So to get ready, Então a gente tem que preparar. you need to keep praising like you did today. Vocês precisam continuar adorando como hoje. Because there's power in that praise Porque há poder to na adoração overcome the beast. para vencer a besta. We're going to keep going through this spiritual warfare. Vamos continuar nessa batalha It's espiritual. going to get tougher E vai ficar duro and tougher. e difícil. And we're going to move toward the second coming of Jesus. E nós vamos progredir em direção à vinda de There will Cristo. be darkness covering the world, A escuridão cobrirá o mundo. but we will be declaring the kingdom of God. Mas nós vamos estar declarando o reino de There will Deus. be a battle of light and darkness. Vai haver uma batalha entre luz e trevas. Yes, evil will be evil, O mal vai ser mal, but righteousness will be more righteous. mas a justiça será mais justa. And there will be an end times harvest of souls. E vai ter uma grande colheita de almas. And there will be an outpouring of the Holy E Spirit. vai haver um derramamento do Espírito And Santo. we will preach the gospel. E nós vamos pregar o And Evangelho. yes, the saints will be attacked. E os santos serão And the atacados. saints will be persecuted. E os santos serão And perseguidos. it will build up E vai until there edificar. is an attack Vai crescer. of all the nations of the world against Jerusalem. Até que todas as nações virão contra And Jerusalém. when that happens, E quando isso acontecer, Jesus says, Jesus diz: that's enough. chega, That's enough. chega, That's enough. chega. And here's what will happen. E hoje, olha o que vai acontecer. Chapter 19, verse 11. Capítulo 19, versículo 11. ראיתי את השמיים פתוחים, and I saw the heavens open. E vi o céu aberto. והנה סוס לבן והוא יושב עליו הנקרא נאמן ואמיתי. And behold, a white horse, and he who was sitting upon it, who is called faithful and true. Who is called faithful and true. E eis o cavalo branco, e o que estava sentado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. בצדק הוא שופט ולוחם, and in righteousness he judges and makes war. E julga e peleja com It says he will justiça. have fire in his eyes. Tem fogo nos seus He said olhos. he will have crowns upon his head. Ele tem coroas na sua It cabeça. says the armies of heaven will follow E him. os exércitos do Senhor seguem a ele. And he will come and take possession. E ele vai vir tomar And he posse. will bind the devil E ele vai amarrar o and diabo throw him off of this planet. e jogar ele fora do And he will planeta. set up his kingdom E vai estabelecer seu of reino peace over the whole world de paz sobre o mundo with inteiro, its capital in Jerusalem. com a capital em And the Jerusalém. dead will be raised. Os mortos ressuscitarão. And we will go into the kingdom of God. Nós vamos entrar no reino de Deus. Now when it says he will come, it says when he comes, E aí diz que quando ele vier, it says the heavens are open. o céu abriu. The heavens are open. Os céus estão abertos. You remember what he told us? Sabe quando ele disse? He says, here's how you pray. É assim que se deve orar. I give you the keys. Eu dou para vocês as chaves. And what you open on the earth O que você abrir na terra, will be open in heaven. vai abrir nos céus. What you close on the O earth que você fecha na will terra, be closed in heaven. vai fechar nos céus. Folks, that's all a key does. Gente, a única coisa que uma chave It faz closes é fechar, and it opens. abrir.
Listen, here's the strategy of spiritual warfare. Veja a estratégia da guerra espiritual. We close A gente fecha the gates as portões of hell. do inferno And we open e nós abrimos the gates of heaven. as portas do céu. We open the gates of heaven. Nós abrimos as portas do And céu. he's going to be telling us in the spirit, E ele vai nos falar no I'm Espírito. ready. Estou pronto. The horses are ready. Os cavalos estão The prontos. angels are ready. Os anjos estão prontos. We're ready to go. Estamos prontos We're para ready sair. to take the kingdom. Estamos prontos para tomar o And you reino. open it from below. Mas você abre embaixo. We'll open it from above. E a gente abre de And the cima. heavens will open. E as céus vão se And abrir. Jesus will come and bring his kingdom. Jesus vai voltar e reinar. Because the opening of the heavens Porque a abertura dos is céus something that God does in cooperation with us. é algo que Deus faz em cooperação It is conosco. his authority. É sua autoridade. We submit to his E nós authority. submetemos a sua And we autoridade. do it together. E a gente faz junto. And we have to learn. E nós temos que aprender. Start opening the heavens. Começar a together. abrir os céus. Hallelujah. Aleluia. Well, I want to pray for you Então eu quero orar por to have this vocês. spirit of victory. Para ter esse espírito de David vitória. and Raphael, why don't you come up here with me? Vem aqui, You got something- Rafael. You want to come up here with your shofar? Vem aqui com Pastor seu Ronaldo, chofar. come up here with me. Pastor Ronaldo. Now here's what I want to pray for you. Olha o que eu quero orar para vocês. I want to pray for you to have the heart of the Lion of Judah. Quero orar para vocês terem o coração do leão da I tribo want de you Judá. to roar like the lion Quero of que Judah. vocês rugem como é o leão. I want you to have a spirit of victory. Eu quero que vocês tenham um espírito de vitória. I want you to be sealed in the power Eu of the quero que Holy vocês sejam Spirit. selados com o poder do Espírito I Santo. want us to learn together how to prophesy Eu quero que aprendamos juntos como and profetizar tell the kingdoms this world e falar com os reinos deste mundo that the king is coming. que o rei está voltando. And I want us to learn Eu quero que aprendamos to open the heavens above us, para abrir os céus to acima de bring nós, his glory and his power para now, trazer sua glória e seu and poder agora invite Jesus to come back. e convidar Jesus para Because voltar, we are his spiritual family on the porque earth. nós somos a família espiritual We dele are aqui na his terra. prophets on the earth. Somos seus profetas aqui We na are terra. his spiritual soldiers on the Nós earth. somos seus soldados And we espirituais are aqui na terra. calling him to return. E nós estamos We invocando are que ele getting volte. the world ready Estamos preparando o to mundo have the kingdom of God come para upon ter o the reino earth. de Deus vir sobre a terra. We are all joining together. Nós estamos todos The church juntos. in Brazil, A igreja no Brasil church around the world, e a igreja ao redor do the mundo. Christian Arabs, Os árabes and the cristãos Messianic Jews. e os judeus We are messiânicos. joining together Estamos juntos with a roar of the com o lion, rugido do leão, spirit of victory, o espírito de vitória, power of the Holy Spirit, poder do Espírito Santo, open the heavens para abrir os céus, to win the victory, para ganhar a to vitória bring Jesus back. e para trazer Jesus de Well, volta. I want to pray that for you. Então eu quero orar isso com vocês. Hallelujah. Would you like to receive that? Vocês gostariam de receber isso? If you would like to stand up. Quer ficar em pé? And if you would like to, I want to just invite you to run up here to the front real quick. We're going to close with this prayer. Nós vamos terminar com essa oração, então eu queria que todo mundo viesse para frente. If you want to receive O the mais frente spirit of possível, victory, todo mundo chegar mais perto. and we're going to roar together like a lion. Nós vamos rugir juntos como leão. Honey, I'll pray a little bit and give it to you. Let's get as close as you can. There's not enough room at the front for everybody. Get close enough. Chega o mais perto que pode chegar, não cabe todo As mundo, I mas want the Lion of Judah to come in your heart. quero que o leão da tribo de Judá entre em nossos And when it says corações. your heart is full, Seu coração está cheio, it's going to come out your mouth. vai sair da sua Hallelujah. boca. Hallelujah. I pray for everyone here right now. Eu oro para todos aqui I agora. pray for you a spirit of victory in the end Espírito de times. vitória nos últimos dias. I pray for you to be sealed with the power of the Holy Eu oro para você Spirit ser selado com o poder do Espírito so that Santo, nothing will hurt you. para que nada faça mal. I pray for you to have a prophetic anointing, Eu oro para você ter uma unção profética, that you will be able to speak to the nations que vocês vão poder falar com as and tell nações them to submit to the lordship of Jesus. e falar para eles submeter ao senhorio de Jesus. I pray for your praise here Eu oro para to adoração aqui, overcome the power of the beast. para vencer o poder da besta. I pray for you a spirit of victory. Eu oro para um espírito de vitória. And I pray for you E eu oro para vocês, to have a heart para ter um of a coração lion, de um leão, a heart of a victory, a heart of victory, um coração de vitória, the heart of the Lion of Judah, o coração do leão da tribo de the Judá, heart of the Lion of Judah, o leão da tribo de that Judá, is roaring in victory.
Um espírito de vitória. Do you receive that? Você recebe isso? Raise your hand if you do. Levante sua mão se Here's recebe. what we're going to do. Levante sua mão se recebe. We are going to sound the shofar. Pode tocar o And then we are shofar. going to roar like a lion. Quando ouvir o shofar, You receive the lion in your heart. vamos rugir e receber o leão no And then roar coração. like him. Are you ready to roar like a lion? Quero que ruja como leão. On the count of 3. 1. On the count of 3. Contando a 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Hallelujah. Hallelujah. I had a word in my spirit, Sinto a palavra em meu espírito and I want to release it over your local congregation. Eu quero liberar essa palavra sobre essa congregação local. I felt the Holy Spirit was saying that you will be marked by His presence. Eu senti que o Espírito Santo dizendo que vocês vão ser marcados pela presença dele And you will be marked by His love. e vocês vão ser marcados pelo amor dele. And what Asher was sharing with you, E o que eu acho estava compartilhando com vocês, the Lord is releasing the victorious Lion of Judah inside of you. o Senhor está liberando o vitorioso leão de Judá dentro de vocês. And I believe E eu creio, today hoje, the Lord is releasing Senhor- something very special in your o midst. Senhor está liberando algo muito especial no meio de vocês. And the Lord said to me, I want you to mark this congregation O Senhor disse para mim, eu quero que você marque essa congregação, because my presence will increase and intensify. porque minha presença vai crescer e intensificar. And the love will increase and intensify. E o amor vai intensificar e crescer também. And the Lord is asking you, E o Senhor está pedindo a vocês, what do you want? o que vocês querem? Do you want His presence Vocês querem a presença dele? more than your comfort, more Mais do than que your o seu sleep, conforto, mais do que seu sono, more than your rest, mais do que seu descanso, more than your food? mais do que a comida? What do you want? O que vocês querem? Do you want a big church? Você quer uma igreja grande? He will give it to you. Ele vai dar para vocês. Do you want to see people healed? Você quer ver pessoas curadas? He will give it to you. Ele vai dar. Do you want to see signs and wonders? Você quer ver sinais e milagres? He will give it to you. Ele vai dar. But above all that, Mas acima de tudo isso, acima de tudo isso, are you longing for His presence? vocês têm saudade da presença dele.
Are you longing for the presence of the person, and then he will release his blessings? Você tem que ansiar pela presença da pessoa. Depois ele libera as suas bênçãos. Or are you longing for the blessings of the person? Ou você quer só as bênçãos e não preocupa com a pessoa? You can have the blessings, Você pode ter as bênçãos, but when you have the person, you can have the person and the blessings. mas quando você tem a pessoa, você tem a pessoa e as bênçãos. I will just share something very quickly because I want to speak it prophetically. Eu quero só compartilhar alguma coisa rapidamente, porque eu quero dar mais uma palavra profética. And I'm using Exodus 33. Eu estou usando Êxodo 33. When God said to Moses, Quando Deus disse a Moisés: your people are stiff-necked people. seu povo é de dura cerviz, I will not go with them anymore. eu não vou mais com eles. Why? Por quê? Because if I will go with them, Porque se eu for com eles, I will destroy them. vou destruir eles. Because they are stiff-necked people. Porque eles são de pessoas de dura They are cerviz. not listening and obeying me. Eles não estão me escutando, me obedecendo. But Mas God said, Deus I disse: had a covenant with your forefathers, Eu- Abraham, Isaac, Jacob. tem uma aliança com seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Because of that covenant, Por causa dessa aliança, I will send an angel. eu vou enviar um anjo. He will lead you Ele vai guiar vocês into the promised land. para a terra prometida. He will Ele vai lead you into the promised land. levar vocês para a terra prometida. But I cannot go with you. Mas eu não vou com vocês. And more than that, Moses, E mais do que isso, Moisés, I will fight all your enemies. eu vou lutar contra todos os seus inimigos. And he started listing the tribes, E ele começou a falar das tribos. the Hittite, the Jebusite, and Os so on. hititas, amorreus e He said, jebuseus. don't worry, Moses. Você não preocupa, Moisés. Your enemy will not overcome Seu you. inimigo não vai vencer você. Don't worry, Moses. Não preocupa, Moisés. You will reach your Você destination. vai chegar no seu destino. Don't worry, Moses. Não preocupa, Moisés. You will have angels alongside. Você vai ter anjos com você. But one thing you will not have, Mas uma coisa você não vai ter: my presence. minha presença. It's a very interesting chapter Esse é um capítulo muito interessante. because that's the same chapter that the Bible says that Moses speaks with God face to face as a man speaks with his friend. Porque é o mesmo capítulo que fala que Moisés falava com o Senhor face a face, como um homem fala com seu amigo. Because of that, Por causa disso, Moses said to God, Moisés disse a Deus: if your presence doesn't go with us, se a tua presença não for conosco, I don't care about anything eu não else. me importo. I don't care about the destination Não quero ir no destino without your presence. sem a tua presença. I don't care about angels without your presence. Não me importa anjos sem a tua I presença. don't care about victory without your Não presence. quero vitória sem a tua presença. I don't know, I haven't spoken about this for a long time, but the Lord said to me, tell this congregation Eu não tenho falado sobre isso há muito tempo, mas o Senhor falou comigo agora: fala com essa congregação to long for my presence. para ansiar por minha presença. When His presence comes, Quando a presença dele He vem, will take them to the destination. ele vai levar para o destino. He will lead them along the way. Ele vai dirigir eles pelo caminho. Angels will come and serve His presence. Anjos vão vir servir a And presença. none of His enemies will stand against E them. nenhum dos inimigos vão resistir diante de vocês. And then Moses said E aí Moisés disse, in Exodus 33, em Êxodo 33, and he said that to God, how can we be distinguished? como que o povo vai nos conhecer? How can we be different Como podemos ser diferentes? as a people Como um povo from all the peoples on the face of the earth? de todos os povos na face da terra. How can we be different? O que nos diferencia? Isn't it by your presence? Não é a tua presença? Meaning Significa that Moses was saying to God, que Moisés estava dizendo a Deus: angels will not make us different, anjos não nos fazem diferente. signs and wonders will not make us different, Sinais e milagres não nos fazem diferente. promised land will not make us A different, terra prometida não nos faz diferente. victory over our enemy will not make us different. Vitória sobre nosso inimigo não nos torna diferente. Only one thing Só uma coisa will make us as Jewish people que vai fazer nós como judeus different from all the peoples on the face of the earth. diferente de todos os outros povos na face da terra. It's your presence. Tua presença. And I want to ask you today, Eu quero perguntar para vocês hoje: is the church in Brazil different than any other people in Brazil?
A igreja no Brasil é diferente das outros povos no Brasil, das outras pessoas? Are we different? Nós somos diferentes? I believe Eu creio there is something about Brazil at this time que há alguma coisa sobre o Brasil nesta hora, that the Lord is going to come and visit. que o Senhor vai vir visitar. But when he came to visit, Mas quando ele vem visitar, Moses said, Moisés disse: I will not go eu não irei if you don't go. se o Senhor não for. The reason I'm going, A razão que eu the estou reason indo, I'm going with Israel que eu estou indo com Israel, is because of you. é por causa do Senhor. If you're not with me, Se o Senhor não for, I'm not going to go. eu não vou. And that's when the people went out the tent and repented to God. E o povo saiu da tenda e arrependeu diante de Deus. I believe Eu creio his presence que a sua presença will be grieved and Será- squeezed out será entristecida e expulsa when there is jealousy, quando há ciúme, when there is division, divisão, when there is no love. quando não há amor. This congregation, Essa congregação, God is about to do a miracle. Deus vai fazer um milagre aqui. If you repent and cry out to God. Se você se arrepender e clamar a Deus, Second thing the Lord said, a segunda coisa que Deus falou: I will mark this congregation. eu vou marcar essa So congregação. the first one Primeira, by my presence. pela minha presença. The second one A segunda coisa, by my love. pelo meu amor. And this year Esse ano, the Lord spoke to my heart o Senhor falou ao meu coração. and he said to me, I'm about to release an atomic bomb of love in my body. Ele falou comigo: eu vou liberar uma bomba atômica de amor no meu corpo. And the Lord exposed my heart. E o Senhor expôs meu coração. I love people. Eu amo as pessoas. I love them. Eu amo as pessoas. I love to serve people. Eu amo servir as pessoas. I love them as I love myself. Eu amo eles como eu amo a mim mesmo. I can give you everything I have. Eu posso dar tudo que eu tenho. You can take it. Pode tomar. And then the Lord said to me, Mas o Senhor me disse: David, Davi, that is the 10 commandments. esse é dos 10 mandamentos. Love your neighbor as yourself. Ama seu próximo como a si mesmo. I have changed that a long time ago. Eu já mudei esse mandamento há muito tempo. I said, Eu disse: a new command I give unto um you. novo mandamento vos dou. Love each other Amam uns aos outros, as como I eu have tenho loved amado you. vocês. I said to the Lord, Eu disse ao Senhor: impossible. impossível. You want me to love my brother Você as quer que eu ame meu irmão you loved me? como o Senhor me ama? You never tolerated me. Você nunca me tolerou. I know how much you love me. Eu sei, você nunca, And you want me to love o this Senhor me way? amou sem eu merecer. Você quer que eu ame os outros dessa forma? I thought I was doing well. Eu pensei que eu já estava indo muito bem. Now the bar you're putting Agora, a medida que você está is colocando impossible. é impossível. There is no human nature can love this way. A natureza humana não consegue amar desse jeito. I cannot love this way. Eu não consigo amar dessa forma. And the Lord smiled. E o Senhor sorriu. He said to me, David, Ele disse: Davi, I have been waiting for this moment. eu esperei esse momento há muito tempo. I said, what moment, Lord? Que momento, Senhor? He said, the moment you give up on trying to live for me. O momento que você desiste de tentar viver para mim. How did you become a Christian, David? Como você se converteu? Did you try? Você tentou? I said, I tried many Eu times falei: tentei muitas vezes and I failed. e He fracassei. said, how did you become a Christian? Como se tornou cristão? I said, when I came to you Quando eu vim a ti and I lifted up my arm e levantei minhas mãos, and I said, Lord, e eu falei: Senhor, I cannot. eu não consigo. Can you come Pode vir into my heart? e entrar no meu coração. I repent. Eu I arrependo give up. e eu desisto. Come into my life. Entre no meu coração Change me. e me muda. That's how I became a É Christian. assim que eu me tornei cristão. He said, now I want you to come in the same way. E agora eu quero que você venha na mesma forma. Lord, Senhor, I cannot love eu não consigo amar the way you love me. do jeito que o Senhor me ama. That is not human. Não é humano. That's only you can do that. Só o Senhor pode fazer isso. Circumcise my heart. Circuncida meu coração. Give me a new heart. Dá-me um novo Give coração. me your heart. Me dá o teu So coração. I can love Para que eu possa the amar people as you love as me. pessoas como o Senhor me ama. Guess what? Adivinha o que? There is another level in this city
Existe um outro nível nessa cidade. People will look at you Pessoas vão olhar para vocês and will say, e vão dizer: this is impossible. isso é impossível. How can they love each other this Como que way? eles conseguem se amar desse jeito? This is impossible. Isso é impossível. There is no human love this way. O amor humano não é assim. And suddenly, E de repente, they will look at you eles vão olhar para and the vocês. veil will be removed over their Eles eyes. vão ver pelos seus olhos. The veil will be removed over their O eyes. véu nos olhos deles And they vai ser will tirado. say, this love Eles vão dizer: esse amor reminds us nos lembra of the one who died on the cross. daquele que morreu na cruz. And suddenly, E de repente, they will see eles verão. and they will say, Eles vão dizer: these are his disciples. esses são os seus exemplos. Because of the way they love one another. Por causa do jeito que eles amam uns aos Look outros. at them. Look at them. Olha para eles. This church Essa igreja will be marked as Asher prayed será marcada como Asher with the orou, Lion of Judah, the com o leão victorious church. da tribo de Judá, da This igreja church vitoriosa. Essa igreja Will be marked será by marcada his presence. pela presença dele. This church Essa igreja will será be marcada, marked será by marcada his love. pelo amor dele. And I wanted you Eu quero que to vocês say, Lord, digam o seguinte: I come to you eu venho a ti as I am. do jeito que eu estou. I have tried to love Eu já tentei and I amar have failed. e eu fracassei. I even loved as I love myself. Eu até amei como eu amo a mim mesmo. But that fell short of what you want. Mas isso não chega àquilo que o Senhor quer. I come now, Lord, Eu venho agora, Senhor, as I am. As I am. como estou. I'm not trying anymore. Eu não tentarei mais. Receive me, Lord, with my weakness, Receba a mim com a minha fraqueza, with my failures, com as minhas with fraquezas, my inability to love. com a minha inabilidade para amar. Circumcise my heart. Circuncida meu coração. Give me a heart Dê-me um coração as your heart. como o teu coração. May your presence come with us. Que a tua presença venha May you conosco. dwell among us. Que o Senhor habite conosco. Make us a people Faz-nos um povo that through the worship que pela adoração we long for the person behind the worship. ansiamos pela pessoa atrás da When adoração. we hear the preaching, Quando ouvimos a we pregação, long for the person behind the message. desejamos a pessoa atrás da mensagem. Make us a people Faz-nos um povo that long for your presence. que anseia pela tua And we presença. don't want you to be disappointed or grieved anymore, Nós Lord. não queremos que o Senhor fique desapontado ou triste When mais. you come, Quando o Senhor vier, whatever hinders you, qualquer coisa que entristece o Senhor, whatever hinders you, qualquer coisa que impede o Senhor, we will release it. nós liberaremos. We will repent of it. Nós vamos arrepender. May you come Vem, and Senhor, dwell among e us. habite entre nós. If this is your heart, Se isso é seu I coração, want you to pray this simple eu prayer. quero que você ore uma oração simples agora. Senhor, I long for your presence. eu anseio pela tua presença. I long for your presence. Eu anseio pela tua presença. If your presence doesn't go with us, Se a sua presença não for conosco, don't send us from here. não nos deixe sair daqui. We don't care about anything except your presence. Não nos importamos com nada a não ser a tua presença. And the second thing, Lord, E a segunda coisa, Senhor, circumcise our hearts. circuncida o nosso coração. Give us your heart. Dá-nos o teu We coração. want to love Nós queremos the amar way you love us. da maneira que o Senhor nos ama. We want to love one another Nós queremos amar um ao outro the way you love us. da maneira que o Senhor nos ama. Can you take a moment and just pray this prayer? Por favor, tire um minuto e faça essa oração pessoal. Pray and believe Ora e creia that this is His will que essa é a vontade de for Deus this local body. para esse corpo local. This is His will for you now. Essa é a vontade dele para você agora. This is His will. Essa é a vontade dele. When you pray, Quando você ora, He is ready to answer. ele está pronto a responder. So pray believing. Então ora crendo. Don't beg God. Não suplica. Don't beg Him. Não fica mendigando. Don't beg Him. Não fica mendigando. Pray in faith. Ora com fé. Lord, I come to you Fala, Senhor, eu venho a as ti. I am. Como estou? Change my heart. Muda meu coração. Give me a heart longing for your presence. Dá-me um coração que anseia pela tua And give me a presença. heart that loves like you love me. Dê-me um coração que ama como o Senhor me ama. And may this be a seal over our congregation. E que o teu Espírito venha sobre nossa congregação. He is there. Ele está. And these people love
E esse pessoal ama. These are his disciples. Esses são seus discípulos. Que o mundo veja essa congregação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. How many of you believe? Quantos de vocês creem? Father, we bless you. We want to come, Asher. Pai, nós queremos abençoar vocês agora. We bless you. Nós abençoamos We vocês. bless this church. Abençoamos essa We igreja. want to bless you. Queremos abençoar vocês. Bless you Abençoar with vocês a heart com o coração that is confident. que está confiante, That is a heart. que é um A coração heart that is longing for his que está presence. ansiando pela sua We want presença. to bless your health. Queremos abençoar a sua Bless your saúde, finances. abençoar as suas finanças, Bless your businesses. abençoar seus negócios, Bless your families. abençoar as suas Bless famílias, the church here. abençoar a igreja May aqui. the presence of the Lord fill this Que a place. presença do Senhor enche esse lugar. May the presence of the Lord fill this Que a place. presença do Senhor enche esse May lugar. the presence of the Lord Que a presença do Senhor fill your homes enche seus lares and fill your businesses e enche seus negócios and fill everywhere you go. e enche todo lugar que vocês vão. We bless you together. Abençoamos vocês juntos. Hallelujah. I want to finish and bless you with the blessing of the high priest Aaron. Eu quero abençoar você terminando com a bênção de Arão, sacerdote. Which says, may the Lord bless you and keep you. Que o Senhor abençoe e guarde. May the Lord make his face to shine upon you. Que o Senhor be gracious unto you. faça resplandecer seu rosto sobre ti e seja gracioso para May contigo. the Lord lift up his face unto you and Que o give you Senhor his peace. levante a sua face sobre você e dê a paz. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך May of the peace and the glory and the presence of Yeshua, Que a- our high priest, Que a paz e a glória de Yeshua, nosso sumo sacerdote, Jogue suas mãos lá em cima. Que o leão ruja. Aleluias.
Pastor Haroldo, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós amamos vocês. Para a vida dessa congregação, foi um marco. Para a minha vida, a gente estava com tanta expectativa sobre aquilo que o Senhor está fazendo para esses dias. E eu, como pastor dessa casa, eu recebo e, em nome da comunidade, quero falar que já é um amor tão grande pela vida de vocês. Que tudo que aconteceu aqui foi o próprio Pai, já estava na agenda do nosso Pai. Na agenda dele, não na nossa. Nós queremos agradecer ao Pai pela vida de vocês. Estenda suas mãos para cá. Isso abençoa a vida deles, ore por ele. Isso, ore. Irmão, está rolando uma conexão no mundo celestial, entenda isso. Ore por Israel. Xalacandala barabashere belabalamase dorobalabashere bala. Chorocandara macede candara balabalamashere ma. Kururu matke toromashe. Estão os nossos irmãos, Pai, nós abençoamos a vida deles e te agradecemos, Pai, por este presente que o Senhor nos deu, Pai, em o nome de Jesus. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.